O tema da mensagem: venha o teu reino. Mateus capítulo 6, verso 10, está escrito: venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, essa é uma oração modelo, a oração dominical, a oração que Jesus ensinou aos discípulos, que nós podemos aplicar para nossas vidas. A oração do Pai Nosso contém tantos ensinamentos, conceitos maravilhosos, mas eu quero só destacar o verso 10, que Jesus ensina aos seus discípulos uma oração que é tão cheio de promessas e bênçãos, que nós podemos desfrutar dessas bênçãos, se apropriando dessas promessas que está em Mateus capítulo 6, começa o verso 9 em diante, a oração do Pai Nosso. Mas eu quero destacar o verso 10, que fala assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é uma oração que até a natureza está clamando por isso. O que significa venha o teu reino, venha o teu governo. Irmãos, o milênio, Jesus vai reinar na terra, e Ele vai estabelecer o seu governo nesta terra. Ele vai ser o governo único. Por isso, amados, o anticristo, ele quer se adiantar e ser o governador do mundo, implantar o reino das trevas. Nós vemos hoje os homens poderosos, chamados globalistas, eles querem implantar um governo único, uma moeda única. Todas as pessoas serão chipadas. E nós vemos que hoje se fala numa moeda única. Então nós estamos vendo, tudo está acelerado depois dessa pandemia que houve. Mas a igreja do Senhor Jesus está na terra para ser a resistência, e a igreja foi chamada para manifestar o reino de Deus. Enquanto nós estamos aqui, amados, você foi chamado, comissionado para manifestar o reino de Deus. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus te capacita, te dá poder para fazer as obras de Jesus e fazer coisas maiores. Uau! Queridos, Jesus, quando estava aqui na terra, Ele era um homem, 100% homem, 100% Deus. Ele abriu mão dos atributos de Deus para ser um homem, para sofrer o que é dor, sono, humilhação, desprezo, limitação. Mas Ele realizava a obra do Pai no poder do Espírito Santo. E quando Jesus estava para ir assunto aos céus, Ele fala para os seus discípulos: vocês não vão ficar sós, eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele manifestará a obra de Deus na terra através de vocês. E a Bíblia fala em João capítulo 14, verso 12: e aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará coisas maiores. Queridos, o que o Senhor quer falar para mim e para você, não importa o cenário mundial que se encontra no momento de crise econômica, a gente tiver crise moral, crise política, você está debaixo do governo de Deus, e você tem que orar todos os dias: Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo, Senhor. Aonde eu pisar a planta dos meus pés, Josué 1:3, esse lugar é meu. Josué 1:3, aonde eu pisar a planta dos meus pés, esse lugar é abençoado. Porque você, a Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, você é raça eleita,
nação santa, você é sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é embaixador, você é embaixatriz, você representa ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, meus queridos, vocês têm autoridade contra o reino das trevas que quer prevalecer na terra. E a igreja tem que acordar e tem que tomar posse, porque, amados, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você tem que ganhar primeiramente a tua família, ganhar os teus familiares, mas eles vão ser impactados porque eles verão a mudança na sua vida. Quando uma nação tomava conta, subjugava outra nação, o que acontecia? Mudava a cultura, mudava a língua, e assim, amados, aquela nação agora estava debaixo da subserviência daquela grande potência que assumiu aquela nação. Então mudava a língua, mudava a cultura. E nós, amados, a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, você morreu para as coisas deste mundo. E o que o Senhor espera de você e de mim, que você entenda que você é nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é. As coisas antigas, se você foi um bandido, um ladrão, um assassino, um criminoso, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é. Quem foi o apóstolo Paulo? Um sanguinário, um homem que levou muitos cristãos à morte. Ele foi um homem implacável, que estava determinado a acabar com o cristianismo, mas ele teve um encontro com Jesus, e esse encontro mudou a mentalidade dele, mudou a vida dele. Agora o seu foco era servir o reino, andar debaixo da potente mão de Deus e não debaixo da religião. Então quero dizer para você, como o apóstolo Paulo nos ensina, Filipenses capítulo 3, verso 13, uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, querido, não se prenda ao passado, não fique preso ao passado. Quando antigamente, no meu tempo que eu não era crente, parece que tinha muita coisa. Queridos, muitas vezes Deus permite que seja tocado nos nossos Isaques, porque se Jesus não for o Senhor da sua vida, você vai ter ídolos na sua vida. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. E quem tem Jesus tem segurança, tem significado. Você é filho, você é filha do Rei dos Reis, e você tem amor, Deus te ama. Então eu vejo, amado, essa mensagem, venha o teu reino, venha o teu reino. Essa é uma linguagem que nós temos que incorporar nas nossas vidas. Senhor, venha o teu governo na minha vida. Você pode estar debaixo desse governo humano, mas você pode dizer, quem comanda a minha vida é o presidente do universo, é o Senhor Jesus. Eu estou debaixo do governo de Deus. Então, a minha conduta vai ser andar em santidade, andar em obediência, como está escrito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, está escrito, 3 e 4, essa é a vontade de Deus, que você se santifique, e fuja das concupiscências da carne, fuja do pecado, porque é a vontade de Deus que você ande em santidade. Você está neste mundo, mas você não é deste mundo. Você está neste mundo, mas você não compactua com o sistema deste mundo corrompido, mas você anda em obediência a Deus, e você segue os princípios da palavra de Deus. Aqui está o código de honra, nós temos aqui a constituição máxima que Deus nos confiou, os princípios da palavra de Deus.
A Bíblia fala: quem de mim se alimenta, de mim viverá. Não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. Venha o teu reino. Todas as pessoas que chegavam até Jesus, como a Bíblia menciona, uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos se esvaindo, e ela falando consigo mesma: se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. E aquela mulher enfrentou uma multidão tão grande, ela conseguiu entrar, ela estava numa anemia profunda, fraca, fadado à morte para a medicina, mas quando ela tocou em Jesus, recebeu a cura imediata, o sangue estancou, e Jesus pergunta: quem me tocou? E aquela mulher se identifica, e aquela mulher estava amedrontada, com medo que Jesus desse uma reprimenda na vida dela. Pelo contrário, Jesus honrou ela e disse: mulher, grande a tua fé. E aquela mulher, ela saiu da presença do Senhor com a bênção completa, não só com a cura, mas com o Senhor da cura. A vida dela foi mudada, foi transformada. Então, quando você tem um encontro com Jesus, a mudança na vida da pessoa, não somente Deus te abençoa, mas Deus muda a tua vida, a tua caminhada, a tua trajetória é mudada. A Bíblia fala que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E você está seguindo o caminho de Jesus, que leva à salvação eterna. Porque o caminho largo é o caminho da perdição, mas o caminho que nós estamos trilhando é o caminho de Jesus. Vale a pena, mas é um caminho de renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, não é fácil. Nós vivemos num mundo que as propostas vêm para se afastar você de Deus. Sedução, prostituição, o diabo, 3 coisas que ele derruba o homem: é sexo, dinheiro e fama. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por isso, amado, você entregou a sua vida para Jesus, não olhe para trás, não olhe para as pessoas que estão no seu caminho, tentando te dissuadir, desista, olhe para Jesus, como diz aquela canção: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Que você siga Jesus, porque um dia você vai fechar os olhos e Jesus vai te recepcionar dizendo: vinde bendito do meu Pai, vinde Jota, vinde João Leite, Alexandra, Paula, vinde Dácio, Diego, vinde bendito do meu Pai, possuiu o reino que está preparado antes da fundação do mundo, foste fiel no pouco, sobre muito eu te confiarei. Queridos, interessante se você parar para pensar, 20 anos atrás, quando houve a queda das torres gêmeas, eu não sei onde você estava, eu estava na igreja, quando eu recebi a notícia, mas passou tão rápido, 20 anos, queridos, daqui 20 anos eu pergunto, se Jesus não voltar nesses 20 anos, eu pergunto para você, aonde você estará? Será que você já estará na glória de Deus? Eu creio, amados, eu creio que nós somos a última geração, a geração do arrebatamento. Eu creio piamente. Queridos, olha os sinais no mundo. Hoje, o calor excessivo, nós estamos vendo, gente, enchente na Arábia Saudita. Queridos, nós estamos vendo coisas que a gente nunca imaginou que poderia acontecer. E muitos não estão atentando para os sinais. Queridos, esta guerra que está acontecendo,
Israel contra Hamas, um grupo terrorista que tem o propósito de aniquilar o povo de Israel, é Satanás que está por detrás, porque ele está fomentando ao povo árabe ódio contra Israel. Por quê, amados? Porque Deus ama o povo de Israel, Deus ama a igreja. Está chegando o tempo que o tempo da igreja está acabando, tempo da graça, e virá o tempo dos judeus. Quando a igreja for arrebatada, amados, se levantará o homem da iniquidade, que é o anticristo, e a igreja participará de uma festa de 7 anos, nas bodas do Cordeiro. Sabe quem vai servir essa festa? Jesus. E nós vamos assistir de camarote, nas bodas do Cordeiro, o que vai acontecer na terra, que a Bíblia fala, coisas que vão acontecer na terra, que será piores, o que a gente está vendo nesses últimos tempos. E a igreja será tirada antes do dia mau, como está escrito Apocalipse capítulo 3 verso 10, Deus nos tirará da hora da grande provação. Então, igreja, invoque o reino de Deus na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios. Em vez de você ficar murmurando, em vez de você falar dessa forma, está difícil, eu não consigo, Deus me abandonou, profetiza a palavra de Deus, ore as promessas de Deus, e o reino de Deus será manifesto através da sua vida. O que você ligar na terra, Mateus 18:18, será ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra, vai ser proibido nos céus. Deus te deu uma procuração e assinou, e você pode pedir tudo. Mateus 7, verso 7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Queridos, João capítulo 14, verso 13, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Quero te dar uma boa notícia, o reino de Deus não tem miséria, não tem recessão, não tem pobreza. O reino de Deus domina a terra. O reino de Deus comanda o universo. O Rei da Glória comanda o universo. Os homens acham que faz, acontece. Satanás faz, acha que acontece, ele manipula, ele acha que tem todo o poder. Deus é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Ele é o El Shaddai. É Ele que manda. E eu quero terminar essa palavra, porque nós vamos orar hoje. Que a partir de hoje, você comece a declarar: Senhor, eu profetizo com ousadia, como está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 19. Entre com ousadia na presença do Senhor. Sabe o que significa? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, deixa o teu celular de lado, e você vai ter um tete-a-tete com o Rei da Glória. E quando você entra, tenha a convicção: vou sair do meu quarto com a resposta do meu papai, porque Ele atende a oração dos seus filhos, que oram com fé e com ousadia. A Bíblia fala: nada com esse milindre, essa falsa modéstia. Se tu quiseres, papai, o Senhor pode me abençoar. Queridos, meus pais moram no sul. Quando eu vou para Caxias do Sul, primeira coisa que eu faço é abrir a geladeira. Mãe, tem pudim aí? Mãe, tem aquele doce gostoso? Chego na cama deles, me jogo. Filho tem liberdade. Agora empregada não tem essa liberdade de abrir a geladeira.
Ô dona Tabita, ô Naum Soares, cadê a sobremesa aí para mim? O filho tem liberdade de abrir a geladeira. Eu quero dizer para você, você tem liberdade. Clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Querido, Jesus está vendo cada coração agora. Talvez você estava enfrentando um problemão, que você diz: Senhor, não sei o que fazer, mas Deus sabe o que fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Deus agirá. E você vai dormir a noite toda, porque a Bíblia fala em Salmo 127, verso 1, se Deus não edificar a tua casa, em vão vigia a sentinela. Se Deus não vigiar a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não cuidar, se Deus não edificar a tua casa, em vão é o teu esforço. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando a teu favor. Então hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: o ano não acabou, o ano não acabou, o melhor de Deus está sendo reservado para esses dias. Deus vai mudar o choro para alegria, porque o reino de Deus já chegou na sua vida, chegou na sua casa, chegou nos seus negócios. O diabo está rindo da sua cara, está dizendo: acabou. Deus fala: chegou a hora do milagre. A Bíblia fala: se tu crês, verás a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Deus pode ressuscitar o teu negócio, Deus pode ressuscitar o teu casamento, Deus pode trazer à vida aquilo que aos olhos humanos não tem mais jeito. Especialidade de Jesus é milagre. Então vamos clamar para que o reino das trevas bata em retirada da nossa casa, que o reino de Deus, a glória de Deus, a luz do Senhor venha brilhar na nossa vida, na nossa casa, ainda esse ano. Então não se entregue, não fique aí dizendo: é o ano perdido. Queridos, eu fiz até uma frase e coloquei lá no Facebook, no Instagram. É muito fácil louvar a Deus quando você atravessa o Mar Vermelho. Fé e louvor verdadeiro é louvar a Deus diante dos obstáculos. Amém, queridos? Porque o reino de Deus é manifesto onde há fé, e onde há fé há obediência. Eu vou dar o passo de fé e o Mar Vermelho vai se abrir, e o reino de Deus vai ser manifesto. E a plateia de críticos, de perseguidores vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estão alegres. Eu quero dizer para você, você que trabalha na área de venda, está difícil? Eu quero declarar que Jesus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele se chama Jeová Raá, o Senhor é o teu pastor, mas Ele é também Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é teu pastor e nada me falta, nada me falta. Mas pastor, está faltando muitas coisas na minha vida. Então a partir de hoje, venha o teu reino, Senhor, e faça a tua vontade assim na terra como nos céus. Feche os teus olhos, queridos. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, marcar o nosso coração, porque quando nós clamamos: venha o teu reino, o Senhor completa. Que nós devemos orar: faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a vontade de Deus para mim, para você, meu irmão, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Um pai e uma mãe que é o melhor para o seu filho. Assim Deus provou esse amor, entregou seu filho amado para morrer uma morte de cruz, porque não havia um justo sequer,
mas Deus enviou seu Filho para que você tenha vida e vida com abundância. Então hoje diga: eu renuncio ao pecado, eu renuncio à droga, eu renuncio à bebida, eu renuncio à prostituição, eu renuncio ao adultério, eu renuncio tudo aquilo que me afasta de Deus, e eu não quero ser um simpatizante, eu quero ser um cristão de verdade. Porque não basta estar aqui na igreja, ser um simpatizante, gosta da palavra, mas não pratica a palavra, não vive a palavra, porque ainda está abraçado com o mundo. Senhor, que nesta noite haja posicionamento, que o reino da luz, que o reino de Deus prevaleça na nossa vida. E hoje nós declaramos: eu rejeito o reino das trevas, eu rejeito. Eu quero ser dirigido pelo reino de Deus, pelo governo de Deus. Eu quero ser uma testemunha do reino de Deus. Eu quero ser esse instrumento de bênção na terra. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, se eu estiver no centro da vontade de Deus, andando em santidade, em obediência a Deus. Caia 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo, estou escondido no bunker mais seguro, que é escondido em Deus, protegido no Senhor, amparado pelo Senhor. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque o Senhor está na minha vanguarda, Ele me defende, Ele é meu advogado, meu justo juiz. Obrigado, Jesus. Eu quero fazer um apelo. Alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão se há alguém que quer entregar o coração para Jesus, não para religião e nem para placa de igreja, mas entendeu: eu quero entregar Jesus, eu quero que o reino de Deus, o governo de Deus dirija a minha vida, dirija meus pensamentos e comande a minha vida, porque eu quero fazer parte desse reino. Alguém aqui? Se você que está me acompanhando online quer entregar a vida para Jesus, eu quero dizer uma grande verdade: você fez a melhor escolha, porque você não está aceitando uma religião, nem uma placa de igreja, e a church não salva ninguém, quem salva é Jesus. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Essa jovem quer entregar o coração para Jesus? Você quer, minha querida? Vem cá, meu anjo. Que lindo. Eu, quando preguei em João Pessoa, eu preguei numa igreja chamada, agora esqueci, uma igreja batista em João Pessoa. Só uma criança veio na frente entregar a vida para Jesus, uma criança de 5 anos. Quem era essa criança? O meu filho. Mais uma criança, olha que lindo. Meu filho com 5 anos de idade, ele veio na frente. Eu fiquei orgulhoso, mas ao mesmo tempo em crise, falando: puxa, uma palavra tão maravilhosa. Meu filho veio, mas o Senhor falou: é o teu filho, ele é vai ser o maior ganhador de multidões. Queridos, aí eu perguntei para o meu filho Rafael: você está entendendo o que você está fazendo? Sim, eu estou entregando o meu coração para Jesus. Queridos, a minha esposa ficou lá chorando, lá, maravilhado. E hoje, 17 anos, hoje fez se não me engano, vestibular, aí já começou. Eu falo: meu Deus, está firme com Deus, porque Ele fez para valer. Então essas crianças estão entregando o coração para Jesus. Vocês podem repetir essa oração comigo? Fala assim: Senhor Jesus. E todos que estão me acompanhando online, pode fazer. Fala assim: Senhor Jesus, eu te convido, entra no meu coração, escreva meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor
e o meu Salvador. Amém. Que Deus abençoe vocês. Pode se sentar, queridos. Que coisa linda. Gente, as crianças, a Bíblia fala que Deus ama as crianças, porque dos tais são o reino dos céus. Eu louvo a Deus, porque hoje nós temos um levita e um teclado, mas onde a unção faz a diferença. Queridos, houve momentos nos cultos de quarta-feira que eu tocava a bateria, que eu fazia o louvor, aquela desafinação, misericórdia, mas era pau para toda a obra. Mas eu louvo a Deus, porque aquilo que a gente faz de coração, Deus se alegra, porque você é um servo, e servo serve, e servo que não serve para nada. A posição mais elevada dentro de uma igreja é servo. Jesus ensinou, lavando os pés dos discípulos, para eles nunca esquecerem que o maior serve o menor. Então quero dizer para vocês que Jesus morreu por vocês, para fazer de vocês príncipes e princesas, sacerdócios reais, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Queridos, se eu desejo o melhor para vocês, olhando para a carinha de cada um de vocês, muito mais Jesus, Ele quer vos abençoar, e a promessa dele é: estarei convosco todos os dias, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, aí estarei no vosso meio. Queridos, eu quero te dar uma boa notícia. Hoje Deus quer te surpreender. Hoje Deus quer te surpreender. E muitas vezes, quando tem pouca gente, muitos por causa de chuva não vieram, Deus escolheu você para estar aqui. Todos que estão me acompanhando online, também abra o coração, porque Deus tem um milagre para você. Eu estou sentindo uma unção de liberação de bênçãos. Papai Noel pode falhar, mas o Papai do céu não falha. Deus não tem economia. Eu vejo Ele com os braços abertos nesta noite, pronto para te abençoar, trazer paz para a tua alma, trazer paz para o teu casamento. Deus hoje está quebrando obra maligna contra a sua vida, que estava um marasmo, uma amarração, uma confusão. Hoje Deus quer que você durma em paz, porque o reino de Deus entra na sua casa hoje, e o reino de Deus dissipa o reino das trevas. Quando o centurião falou: Jesus, ore para o meu filho que está à beira da morte, Jesus disse: eu vou na sua casa. Ele falou assim: Jesus, não tem necessidade que o senhor vá na minha casa, diga uma palavra, porque eu sou um homem de autoridade. Se eu digo ao meu soldado, cumpra essa missão, se eu digo a um serviçal meu, faça essa comida, ele vai fazer. A minha autoridade é limitada, mas a tua autoridade está acima de Roma, está acima de todas as potências do mundo. A tua autoridade é espiritual. Diga uma palavra e o reino das trevas vai bater em retirada na minha casa, e o meu filho será curado. E Jesus disse: eu não vi uma fé tão grande como a deste homem.
Hoje você vai dar ordem de comando para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, e Deus vai entrar em ação, porque o que você ligar hoje aqui nesta noite, dia 15 de novembro de 2023, será ligado nos céus, e Deus vai hoje te abençoar de uma forma extraordinária, porque o teu Deus é extraordinário, é o Deus do impossível. Creia somente e tu verás a glória de Deus. E quando aquele centurião chegou na sua casa, o reino de Deus predominava naquela casa, e o reino das trevas, o reino da morte bateu em retirada, e toda a família foi salva. E aquele que estava à beira da morte foi curado, foi liberto, porque os demônios que estavam levando à morte, aquele jovem bateu em retirada. Abre o teu coração agora, que você não fique olhando para quem está do seu lado. Clame ao Senhor, porque hoje é mudança. Hoje começa a mudança na sua vida. Você entrou aqui de um jeito, vai sair daqui diferente, e você não vai ficar preocupado com essa chuva. Queridos, chuva é sinal de bênção. Chuva é sinal que o teu deserto acabou. O Senhor manda dizer: o teu deserto acabou, porque Deus derrama chuva de bênção na tua vida, na tua família, e Deus muda a tua sorte. Deus te tira do monturo, Deus te tira do pó, da cinza, e te faz assentar diante dos príncipes, diante dos poderosos, porque Deus honra os humilhados. Pai, eu quero orar neste momento, Pai. Eu quero declarar que esse culto é profético, Pai. Venha o teu reino, Senhor. Não é para o mês que vem, para o ano que vem. Venha teu reino agora, Senhor. Muda a minha mentalidade para ter a mentalidade do reino. O reino de Deus muda a linguagem, que a minha linguagem seja uma linguagem de fé. O reino de Deus muda a cultura, Senhor. Que eu venha andar, Senhor, no padrão de Deus, Pai, em santidade e obediência ao Senhor. Pai, eu quero declarar que nós estamos neste mundo para marcar essa geração, não com discurso crentez, mas com uma vida no altar, uma vida de obediência, mudança de caráter, Pai. Senhor, eu quero declarar no nome de Jesus, portas abertas. Clame agora, Senhor, abra as portas de oportunidade, porque você pode pedir. A gente pede para o homem, mas o homem é falho, é limitado, mas o nosso Deus é Pai, e nós podemos pedir. Todos que chegaram até Jesus não voltaram de mão vazia, e Jesus não tratou ninguém com preconceito. Pelo contrário, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio, eu tenho mudança para a sua vida, eu tenho uma nova história. Senhor, eu declaro hoje, Pai, portas abertas, Pai. Eu declaro que teus filhinhos vão ter, ó Deus, grandes fechamentos de negócios até o final do ano, que o Natal será gordo, Pai. O Natal será abençoado, Pai. Pessoas que estavam, Senhor, ó Deus, fazendo planos, como eu vou me adaptar nessa bancarrota a qual estou vivendo, eu declaro em nome de Jesus, que agora as rédeas estão nas mãos do Senhor. É o Senhor que vai nos dar sabedoria, direcionamento, para nós agirmos, Pai, e o Senhor vai nos surpreender, Pai, porque o nosso Deus não está morto. Jesus ressuscitou e Ele nos ajuda. Posso todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus portas abertas. Eu quero declarar agora curas milagrosas. Receba a cura do câncer, receba curas físicas agora, receba o teu milagre, receba no nome de Jesus. Eu quero declarar todo o deserto na área financeira, eu declaro a provisão de Deus, a prosperidade do Senhor.
assim como essa chuva que está trazendo um refrigério, eu declaro hoje, Deus está trazendo um refrigério para a tua vida espiritual. Deus está trazendo um refrigério para a sua alma, que estava inquieta diante de problemas. Eu quero te dar uma boa notícia: Deus não tem problema, Ele é a solução para os nossos problemas. Portanto, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca acha, e quem manda pedir é Deus, e se Ele manda pedir, Ele é competente para te abençoar. Eu declaro agora: receba a tua cura, receba o teu milagre, receba agora a restituição do que o diabo roubou. Eu declaro agora libertação das drogas, libertação do álcool, libertação da pornografia, libertação do pecado, libertação de toda a cadeia espiritual, emocional. Eu declaro em nome de Jesus: você é livre. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu declaro: você é livre, meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus. O Senhor manda dizer aqui: Sharai kemedava sumanai kanaya sumanai hai kemenda kanamasumde kandaria sheramahai. O Senhor manda dizer que Ele está liberando curas milagrosas. O Senhor está abrindo portas milagrosas que você não via a solução. Jesus me mostra assim como ressuscitou Lázaro, que estava há 4 dias já morto. Jesus chamou Lázaro à vida, mesmo que não havia fé no coração de Marta e Maria, mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que dá a última palavra. Agindo eu, quem impedirá? E hoje o Senhor está dizendo para você nesta noite, Lucas 1,37: para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, liberação de bênção, porque hoje esses demônios que estavam amarrando, que estavam segurando, todo amarro espiritual já está sendo repreendido, porque a luz de Jesus dissipa as trevas, e a luz de Jesus prevalece, o reino de Deus prevalece. Eu declaro: o que estava emaranhado está sendo desembaraçado. Eu declaro: palavras malditas que estavam norteando a tua vida numa vida de desgraça, estão quebradas essas palavras malditas, porque hoje o Senhor manda te lembrar, Efésios 1,3: o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. O Senhor já te abençoou, lá na cruz Jesus já te perdoou. Receba o amor de Deus, o perdão de Deus. Senhor, eu declaro sobre teus filhinhos, sobre todos os teus filhinhos, Pai, um novo ânimo, Pai. Senhor, assim como a gente está, o corredor, falta pouco para cruzar a linha de chegada, que ele está tão cansado, tão esgotado, com tantas dores, mas quando ele vê a linha de chegada, ele arruma as últimas forças e vai com raça, com força. Tua palavra diz, Senhor, quando nós estamos cansados, mas os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como asas, como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, porque o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos potencializa, Pai. O Espírito Santo renova a nossa mente, renova o nosso físico, renova a nossa alma, porque o Espírito Santo é poder de Deus. Senhor, eu trago esse renovo para os meus queridos irmãos. Renova a fé, renova a esperança. Eu declaro aqui a profetas e profetisas nesta noite. Eu declaro aqui a ministérios do milagre, a ministérios, ó Deus, da manifestação do poder de Deus, que vai começar dentro de casa, na casa dos teus filhos. Haverá curas, milagres, prodígio, maravilha, porque a igreja começa na nossa casa.
onde estiver 2 ou 3 reunidos ali, estarei no vosso meio. E eu quero declarar que o reino de Deus vai ser manifesto na nossa casa. Nós vamos entrar em jejum, em oração, em consagração, e nós veremos, Senhor, que nós vamos cruzar a linha de chegada e vamos adentrar 2024 com muitas bênçãos, mas ainda nós vamos colher bênçãos ainda esse ano. 2023 ainda não acabou. Pai, há muita bênção retida, e eu declaro que já estão sendo liberadas no nome de Jesus, porque nós não vamos ficar no chororô, no mimimi, não. Nós vamos orar, nós vamos clamar, e nós vamos, Senhor, correr a corrida da fé, declarando que, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós vai acontecer. O Senhor vai liberar, o Senhor vai concretizar. O ano não acabou. Marta e Maria, agora é tarde, Jesus, pode ir embora, não tem mais agora esperança. Nosso irmão morreu 4 dias que ele está morto. E Jesus, calmo, sereno e tranquilo, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Creia somente. Tira a pedra. Mas Jesus, 2.000 quilos é muito esforço, é muito trabalho. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da mágoa. Aquilo que o homem tem que fazer, faça. O milagre Jesus fará. Senhor, que a gente tire hoje essa pedra da incredulidade e creia que essa palavra é para nós hoje, é para esta noite, dia 15 de novembro de 2023, é hoje. O Senhor está dizendo, é tempo de o Senhor trazer à vida aquilo que estava morto, porque o diabo não vai sepultar nossos sonhos. Eu declaro em nome de Jesus a tua cura. Você que está me acompanhando online, receba a tua cura. Receba o teu milagre financeiro agora. Porque o reino de Deus está dando ordem de comando. O Senhor está liberando. O Senhor está abrindo teus olhos da fé, para que você não fique no racional e creia pela fé. E se aproprie pela fé, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu declaro nesta noite, todos, ó Deus, sejam visitados pelo Senhor Jesus, e sejam todos abençoados, sejam liberados bênçãos antigas que estão retidas, que a gente até se esqueceu daquelas orações que a gente clamava, mas eu creio que o Senhor não esqueceu. Eu creio, Pai, que esse ano, falta poucos dias para acabar o ano, o Senhor vai surpreender muitos aqui, Pai. Muitos que estão me acompanhando online vão ficar surpresos, e eu declaro que nós vamos passar aqui, Senhor, a passagem do ano novo aqui na igreja, de joelho, adentrando 2024, e com muito testemunho que Deus fez nesses dias, Senhor, que faltava para acabar 2023, nós vamos ter muitos testemunhos, porque o Senhor é especialista, assim como o Senhor chamou Lázaro quando estava 4 dias morto, porque a glória, o melhor do que o milagre da cura, o milagre da ressurreição. E o Senhor surpreendeu os discípulos, surpreendeu a todos, porque não importa o tempo que se encontrava morto Lázaro, o que importa quando Jesus, Ele diz, chegou a hora, Ele traz a existência que não existe, Ele abre a cova, e Ele traz à vida aquilo que nós temos clamado dia e noite, embora pareça demorado. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, essas 2 crianças que entregaram o coração para Jesus. Pai, eu quero abençoar todos os casais aqui representados nesta noite, Pai, a todos que estão participando online. Eu declaro os solteiros também, libera essa Rebeca ou esse Isaac, Pai,
Deus, eu quero declarar que é tempo de encontros, é tempo de bênção, é tempo de restituição, é tempo de Deus fazer coisas novas nas nossas vidas, Pai, porque eu creio, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, Pai, porque Tu não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo o Senhor prometido, não cumprirá. Mas que a gente dê o primeiro passo, ande em obediência, ande em santidade. Estamos neste mundo, mas não compactuamos com este mundo. Estamos neste mundo para ser sal, para ser luz, para ser um instrumento de bênção nesta terra. E não se aculturar com esse mundo, e sim viver um evangelho da contracultura, viver na contramão deste mundo. Não tomar a forma deste mundo, mas sim fazer a diferença, Senhor. Que as pessoas olhem para nós, não por causa da nossa roupa, mas olhem o nosso caráter e vejam, Senhor, que a gente vive o que prega e prega o que vive, Pai. Porque não basta vir na igreja e lá fora é uma pessoa adúltera, uma pessoa mentirosa, que não houve um novo nascimento, não aceitou Jesus para valer, é um simpatizante. Senhor, Jesus vem buscar a tua noiva, que a noiva se prepare para o arrebatamento, que a gente não ignore os sinais que a gente está vendo no mundo, Pai. E muitos estão dormindo, muitos pastores estão brincando, muitos pastores estão mercadejando o evangelho, com essa teologia da prosperidade, esse evangelho coach, evangelho sem compromisso, evangelho que agrada a ovelha gorda. E hoje a tua palavra é: arrependei-vos, porque Jesus está às portas para arrebatar a igreja. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Senhor, que nós possamos renunciar a tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, porque um casamento fala de renúncia, é viver para agradar o seu cônjuge, amar o seu cônjuge, dar a vida pelo seu cônjuge, porque se eu der o melhor para a minha amada, eu vou ter o melhor. Ela vai me amar e vai fazer de tudo para ser feliz, mas eu tenho que dar o primeiro passo como homem. Senhor, eu te louvo, porque a igreja do Senhor que vai subir é a igreja que não é morna, mas é uma igreja quente, é uma igreja comprometida com Jesus até as últimas consequências. É aquela igreja que vive essa canção: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu abençoo a todos que acompanharam online esse culto, e nós te agradecemos, Senhor, por essa chuva, Pai, porque as pessoas que vão no estádio de futebol, que são fanáticos pelo seu time, pode estar nevando, pode estar chovendo, eles não estão nem aí, porque eles são fanáticos pelo seu time. E nós, Senhor, declaramos, Senhor, que nós estamos aqui e vamos te louvar, mesmo pegando um pouquinho de chuva, mas te agradecer porque o Senhor está encharcando, Pai. Ó Deus, acabando com essa seca, Pai, esse calor exacerbado, Pai. Senhor, que a gente dê graças por tudo, Pai, porque o Senhor está cansado de murmuração, de reclamação. Nada está bom para o homem, mas que nós sejamos gratos até pelas lutas, Pai, porque as lutas fogem o nosso caráter. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco desde agora para sempre. Amém. Amém, meu querido, que Deus te abençoe no nome de Jesus.